Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele não pode ser lido na ótica das leis trabalhistas modernas. Isto é, se nós lermos o Evangelho como um empregado hoje se comportaria diante do seu patrão, diante das leis trabalhistas, diante das leis do descanso, do repouso, nós não iremos compreender o que é que nosso Senhor quer nos ensinar no Evangelho de hoje. Primeiramente, se nós contextualizarmos, nós estamos aqui diante de um escravo. O escravo, ele pertence ao seu senhor. Então, tudo aquilo que ele faz porque ele é uma coisa, ele é uma propriedade. Então, a primeira diferença com o mundo moderno, em que isso não se aplica. A segunda diferença, e é a principal, nosso Senhor, ele quer falar do nosso relacionamento com Deus, que a maior alegria para nós é servir a Deus. Meus irmãos, eu sei que quando esta frase ela é pronunciada, a nossa inteligência ela não alcança essa verdade. Então, esta primeira verdade deve ser compreendida, isto é, pela minha inteligência apenas, eu não compreendo que servir a Deus, que ser servo de Deus, que ser escravo de Deus é a minha maior alegria. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta luz, que nos conceda este entendimento, que nos conceda a fé, para que eu compreenda as alegrias de nosso Senhor. Jesus, que como diz a carta aos Hebreus, quando veio ao mundo, disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Isto é, a minha sustância, o que me dá forças, o que me sustenta é ser servo de Deus, é ser escravo de Deus. Jesus foi o primeiro servo de Deus, foi o primeiro escravo de Deus, foi aquele que não colocou a sua vontade em primeiro plano, em primeiro lugar. Eu não tenho vontade, a minha vontade, isto é, eu renuncio à minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Pai. A vossa vontade, Senhor. Então nós precisamos ler este ensinamento de Jesus à luz do coração de Jesus. Ele encontrou em Jesus, ele encontrou no Pai a sua própria alegria. Então nós precisamos dizer: meu Deus, eu preciso descobrir essa alegria também. Os santos experimentaram isso de uma maneira única. Santo Inácio de Loyola, que quando apenas Inácio de Loyola, não santo, ele buscava a sua alegria, ele buscava a sua satisfação. Ele era um militar e procurava aquilo que vinha ao encontro do seu coração. Mas quando ele se converte, o lema da sua vida se torna para a maior glória de Deus. Em tudo ele procurava aquilo que daria mais glória a Deus, aquilo que alegraria o coração de Deus. Meus irmãos, nós precisamos descobrir essa realidade de fé, viver para a maior glória de Deus, algo tão fundamental. Para que é que nós fomos criados? Fomos criados para a glória de Deus.
Fomos criados para, com a nossa vida, glorificar a Deus. O homem moderno, ele não consegue chegar a esta verdade simplesmente pela sua inteligência, mas ele tem uma certa resistência. Como é? Eu não vivo para ser feliz, eu não vivo para alcançar os meus sonhos, eu não vivo para a minha própria realização. Sim e não. Não, porque a finalidade última da sua vida é Deus. Sim, porque a sua realização é Deus. Então, você vive para a sua realização, mas a sua realização, o seu fim último é Deus. A sua glória é Deus, é glorificar a Deus. A sua alegria é amar a Deus. Nós somos criados para isso, porque o Pai, quando nos criou, Ele teve o melhor pensamento, o pensamento mais bonito. Ele pensou no seu Filho. Em que é que Deus estava pensando quando me criou? Pensando em Jesus. E Jesus é assim. Ele encontra a sua alegria em alegrar o Pai. O coração de Jesus é um coração bonito, é um coração generoso, é um coração desapegado de si. É por isso que Santa Teresinha um dia fez aquela oração tão incompreensível a nós, que se ela pudesse ir para o inferno, amar a Deus, ela iria. Isto é, ela não teria contentamento, compensação nenhuma, mas ela iria amar a Deus, porque ela ficou tão triste quando soube que no inferno ninguém amava a Deus. Então, Senhor, se eu puder te amar no inferno, me manda para o inferno. Só se nós entrarmos no espírito de Santa Teresinha, isto é, na fé, nós iremos compreender esta prece. Porque a alegria dela era fazer a vontade de Deus. O seu contentamento era glorificar a Deus. Então ela queria glorificar até no inferno, sem compensação nenhuma, sem recompensa nenhuma, sem glória humana alguma, mas a sua glória, a sua compensação, a sua alegria era amar a Deus. E o que nosso Senhor quer aqui ensinar é que servir a Deus é amar. É por isso que o servo, depois de tudo que ele fez, ele não espera que o Senhor diga: venha, sente-se à mesa comigo, venha e coma. Não, porque o salário dele não é o ser bem tratado. O salário dele não é a recompensa da mesa. O salário dele é servir a Deus. Não fiz nada além do que a minha obrigação. Aos olhos dos homens, isso é loucura. Aos olhos dos homens, isso é sem sentido. Mas a partir da fé, a partir da luz de Deus, nós compreendemos que nós nos tornamos, quando nós isso buscamos, quando rezamos e pedimos a Deus essa graça, nós estamos pedindo a Jesus, nós estamos pedindo a Deus a graça de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Nós estamos pedindo a Deus a graça a que nós somos chamados quando recebemos a Eucaristia. Quando recebemos Jesus na Eucaristia, nós estamos com aquela atitude pedindo a graça de nos tornarmos semelhantes a Ele. A graça que a Eucaristia nos oferece, a graça que Jesus na Eucaristia nos oferece, é a graça da cristificação, é a graça da divinização, isto é, para que eu me torne como Jesus, para que eu me torne um outro Jesus, para que eu possa dizer, à maneira de São Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, pedir a nosso Senhor que Ele coloque nos nossos corações estes mesmos sentimentos, pedir a nosso Senhor que Ele nos faça compreender
que servi-lo é amá-lo e amá-lo é a maior alegria, pedir a nosso Senhor que nos faça compreender este Evangelho é pedir que Ele venha viver em nós. E é o que nós pedimos quando nós entramos na fila da comunhão. Repito, aos olhos do mundo, isso é insensatez. Aos olhos do mundo, a cruz é loucura. Loucura para os que se perdem, escândalo para outros, mas força e poder de Deus. Por isso que a primeira leitura de hoje, retirada do livro da sabedoria, diz no capítulo 3, versículo 2: aos olhos dos insensatos, falando aqui do servo que sofre, vou ler desde o início: a vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua morte, sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos insensatos, a vida dele foi perdida, mas o coração dele está em paz. Versículo 4: aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas a sua esperança está na imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens. Mas aos olhos dos insensatos, aos olhos do mundo, eles perderam tudo. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda esta fé viva, esta fé forte, esta fé que nos concede este conhecimento que a nossa inteligência, pelas suas próprias forças, não pode alcançar, mas que nos faz compreender que aqueles que servem a Deus, que servir a Deus, que em amar a Deus e fazer a vontade dEle, está a nossa maior alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.